Eita, em língua inglês. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa Uninível, nossa Universidade Nível. Eu quero, em primeira mão, agradecer imensamente a Simone Oliveira, que aceitou o convite da Gi, que é super parceira aqui, sempre contribuindo também, trazendo pessoas incríveis para falar com a gente. Então, Gi, obrigada. E Simone, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite, de estar aqui contribuindo com mais conhecimento, com mais informação, sempre engrandecendo aqui os nossos conhecimentos. E, como eu costumo dizer, sem mais delongas, a bola está com você, fique à vontade de ver como é que você quer conduzir a live, se de repente você prefere que as perguntas, se tiver perguntas que fiquem para o final, ou se alguém tiver alguma dúvida no meio do caminho, se vai poder interromper ou é melhor para não quebrar o raciocínio. Então, fique à vontade para conduzir do jeito que você quiser. Tá, ok, então, muito obrigada, Luci. Muito boa noite a todos. É um prazer ter essa oportunidade de estar conversando, de levando informações de qualidade a tantos empresários, a tantas pessoas que podem ser grandes multiplicadores desse assunto que é tão importante, que é a saúde. Então, eu gostaria que fosse de uma forma, como uma roda de conversa, para que todos nós pudéssemos interagir, porque se às vezes se deixa para o final, a gente perde o timing da pergunta, né? Então, assim, eu gostaria que a cada dúvida que vocês tivessem, fossem perguntando. Gi, se você puder me ajudar com os slides, passando para mim, porque senão eu me confundo com as falas, porque eu sou meio acelerada. Então, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Simone Oliveira, eu sou nutricionista comportamental. Eu trabalho nessa área há 5 anos, mas eu sou nutricionista há 15. Daqui a alguns dias eu faço 15 anos de formada, e eu gosto muito de falar que eu sou nutricionista por amor, porque foi o que eu escolhi como a minha profissão e não a trocaria. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, de levar conhecimento. E hoje, o nosso foco é falar de saúde. Então, eu vou fazer um funil. Como somos todos empresários, todos nós trabalhamos em empresas, somos gestores, somos líderes, eu vou falar numa visão de empresa e depois a gente vai afunilar. Então, vai começar um negócio muito grande, que às vezes vocês vão falar, nossa, mas ela não falou que ia falar de saúde, ela não falou que ia falar de nutrição. Então, o nosso foco é como a nossa produtividade é afetada pela alimentação. Mas eu quero abrir alguns conceitos também, se vocês me permitirem. E um minuto, por gentileza. A Luci, pode me passar com o host, que aí eu compartilho aqui o... Você está como co-host? Não estou conseguindo. Deixa eu verificar. Ah, tá. Tá sim. Tá bom. Pode... Tá bem. Eu acho que eu não tenho o PowerPoint. Eu vou passar para ti por e-mail, Acho que não. Ah, não, tá em PDF, era para abrir. Deixa eu verificar. Não vou. Descompartilha que ele vai mais rápido. Descompartilha para que ele abria e você... Peraí, eu vou tentar abrir ele aqui. Ui. Ah, agora vai. Tá. Tá aqui já. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu diminuir aqui. Diminui lá em cima, ó, no meio. Como que eu boto ele grandão? Ele está em PDF, vai ficar assim mesmo. É assim, né?
tá. Perfeito. Não tem problema. Depois, se vocês precisarem desse material, a gente pode compartilhar com vocês, não tem problema nenhum. E dúvidas que vocês tenham, a gente vai parando e vai conversando. Então, vocês estão me ouvindo bem? Oi. Colocar fone. F11. F11. Eu tenho que apertar o Ctrl? Será? Não, só F11 ele fica a tela cheia. Não está indo. Já melhorou aí, ó, o visual. Tá joia. Pode ir falando, Simone. Então, como eu estava falando, meu nome é Simone de Oliveira, eu sou nutricionista. Além da minha formação da faculdade como nutricionista, eu também tenho uma formação como esteticista, mas a profissão que eu atuo é da nutrição. Eu sou pós-graduada em nutrição esportiva e funcional. Eu tenho uma outra pós em vigilância e segurança de alimentos e uma MBA em gestão empresarial. Então, o início da minha carreira foi na área industrial, foi em restaurantes industriais, em obras. Então, eu pude conviver muito com essa questão de como as pessoas se alimentam, grandes públicos se alimentam e como a gente consegue gerir tudo isso. Você sobe um pouquinho, por favor? Então, ali nas engrenagens, Gi, nas engrenagens. Lá nas engrenagens, para cima, no segundo slide, terceiro slide. Aí. Como gestores, como líderes, a gente está sempre procurando formas, né, de aumentar a nossa produtividade, de melhorar os nossos resultados. E uma das formas é sempre melhorando tanto a qualidade quanto o custo-benefício da matéria-prima, certo? Temos pessoas ligadas à indústria, ao comércio, ao varejo. Então, se vocês puderem ir colocando no chat para eu ir conhecendo vocês aos pouquinhos, né? Então, assim, a gente está sempre buscando melhorar essa qualidade, essa produtividade. Então, e assim, um link que eu quero fazer sobre produtividade. Vocês sabiam que dos benefícios que o INSS dá hoje, 35% é de auxílio-doença? E dessas doenças, muitas estão ligadas à obesidade, diabetes, hipertensão, doenças renais e depressão. Nossa, depressão. Será que a depressão vai ter alguma coisa relacionada à alimentação? Gente, a depressão é um estado médico que afeta o humor. E o hormônio que equilibra e que mantém o nosso humor, 90% é feito no intestino. E o intestino, tudo que nós consumimos vai impactar diretamente na saúde dele. Então, hoje, o intestino é considerado um segundo cérebro. Então, o que nós comemos vai para lá e vai alterar toda a nossa questão de saúde e influenciar, inclusive, na nossa produtividade. Pessoas saudáveis produzem mais, certo? A obesidade hoje atinge 15% da população brasileira. Nos Estados Unidos, esse valor é imensamente maior. E a obesidade já começa causando transtornos também no trabalho e na produtividade. Vai dificultar a movimentação, dependendo do grau da obesidade, há problemas de coluna, de joelho, e essas questões que eu coloquei ali, o diabetes, a hipertensão, que são doenças crônicas que não são transmissíveis, mas que todas estão ligadas diretamente à obesidade e a alguma forma de como a gente se alimenta, né? Como nós estamos nos alimentando? Ah, Nutri, eu não tenho tempo de comer bem, eu não tenho tempo de me organizar. Aí eu trouxe aqui uma banana, que ela tá meio pretinha até, mas olha só.
4 segundos depois, não dá para ver direito, né? Eu tenho um alimento extremamente saudável. Qual seria a nossa dificuldade para descascar uma banana ou cortar uma maçã? Mas a gente tem aquele hábito de ir postergando coisas extremamente importantes. Exatamente, a alimentação afeta os nossos neurotransmissores e nós já vamos falar sobre isso. Nossa, adorei essa interação. Vi que alguém colocou aqui também que causa infecções e inflamações. Sim, causa. Por quê? Uma má alimentação faz com que o nosso sistema imunológico, que são as defesas, os soldados do nosso organismo, fiquem enfraquecidos. E onde é produzido, onde estão esses soldados? Lá no intestino também, nós vamos falar muito sobre ele ainda. Então, o nosso sistema imunológico, 70% está no intestino e nós precisamos cuidar dele, certo? Então, a produtividade vai estar diretamente ligada às condições de bem-estar e saúde dos profissionais de uma empresa. Ainda estamos falando em empresa, ainda não afunilamos para o líder, a pessoa, o colaborador, o funcionário, o empregado. Mas vocês concordam que existem muitas empresas investindo no bem-estar do funcionário? Seja chamando um profissional para fazer uma ginástica laboral, incentivando de outras formas, com cestas básicas. Eu vi uma empresa que eu achei muito legal, que eles estimulam o dia da fruta. Então, é uma forma de trazer uma alimentação saudável para dentro da empresa. Porque quando a gente faz algum trabalho relacionado ao empregado, geralmente a gente faz aniversariante do mês, bolo, salgadinho frito e refrigerante, né? Confraternização de final de ano, carne, churrasco e chopp. A gente não vê esse estímulo à alimentação saudável, né? A própria chamar uma nutricionista para fazer uma palestra informativa. Quando eu trabalhava como terceirizada para a Petrobras, a gente fazia muito esse tipo de ação para estimular a alimentação, né, do colaborador. A Copel também, eu fiz um trabalho com eles. Temos gente acompanhando, temos gente pequena acompanhando aí. Gi, você fechou a Simone. Oi, acho que voltei. Voltou. Então, eu fiz um trabalho bem interessante com a Copel, porque, veja, imagine um colaborador que sobe uma torre de 30, 40, 60 metros e lá em cima ter uma tontura, ou porque não se alimentou, ou porque comeu uma feijoada na hora do almoço. Né? Um trabalhador que trabalha em altura, ou um trabalhador que trabalha em ambiente fechado, aqueles ambientes de baixa pressão, alguém que trabalha com transporte, por exemplo, motoristas. Então, todo e qualquer trabalhador deve ter uma atenção à alimentação. Quanto mais pesada a alimentação, quanto mais rica em gordura, naturalmente ele vai produzir menos, porque o foco do nosso organismo não estará no cérebro, será para fazer a digestão. Concordam? Então, esses programas para melhoria da qualidade de vida são muito benéficos, né? Então, eu gostaria de que vocês falassem no chat como que vocês trabalham para aumentar o bem-estar do colaborador da empresa de vocês. Como que vocês trabalham com isso? Quais seriam as ações que vocês têm visto, o que vocês mais percebem no mercado? Dá para falar um pouquinho? Se alguém quiser abrir o microfone para responder, pode abrir. Um que não é alimentação, mas que eu faço com todos os executivos que tem aqui e até com as empresas parceiras, eu fico lembrando de tomar água.
Tomem água, até porque eu tenho dificuldade em tomar água e eu sei que a água é muito importante. Olha ali a Lucy, que linda, tomando água. E isso é, pode baixar um pouquinho, por favor, Gi? Isso é extremamente importante, gente. A questão desse cuidado da empresa com o colaborador para ele se sentir mais importante. Então, vamos lá, vou dar um exemplo bem legal. Se a gente tem uma Ferrari, que é o carro dos teus sonhos, você sempre quis esse carrão, de repente, você, com muito trabalho, você conseguiu o teu carro dos sonhos. A gente vai ir num posto de combustível e abastecer num combustível naquela sem bandeira, naquele posto que está caindo os pedaços, que até a bomba está enferrujada. Você vai ter coragem de colocar um combustível que sai de uma bomba com ferrugem no carro dos seus sonhos? Quem vai ter coragem? Você não faz isso, por quê? Você cuida porque não quer dar manutenção, porque é uma coisa que é muito cara para você. Você batalhou a vida toda para realizar esse sonho. Então, a pergunta que eu vou deixar no ar, que eu gosto muito de deixar perguntas, como vocês vão ver, vocês vão ter mais ou menos 30 perguntas para responder até o final da palestra, né? A pergunta que eu quero deixar no ar, se o nosso carro, a gente cuida com o combustível, por que a gente não cuida com o combustível que a gente coloca dentro do nosso corpo e nós somos a máquina que é capaz de realizar o sonho desse carro, de comprar esse carro? Porque o combustível é a energia do carro, o alimento é a nossa energia. Então, por que às vezes a gente fala assim, comer bem é caro, nossa, comer saudável é caro? Né? Por que a gente esquece esse cuidadinho, né? E não coloca ele em primeiro lugar? Uma pergunta, vocês acham que comer saudável é caro? Será que comer saudável é caro, gente? Posso garantir que comer saudável é mais barato que pagar farmácia. Hoje, a gente fala muito que tempo é dinheiro, né? E também ouço muito, além de ouvir assim, não, comer saudável é caro, eu nem tenho tempo para isso. Não tem tempo para fazer uma alimentação saudável, né? Aí eu vou lá puxando. A gente consegue com 2 horas. Vejam lá, gestores, 2 horas. Quanto custa 2 horas, né? Com 2 horas, a gente consegue fazer alimentação para uma semana. Certo? Aí a pessoa passa 1h30 no Instagram todo dia, assiste 2 capítulos de uma série, cada uma com 40 minutos, mas não tem 2 horas na semana para cuidar da alimentação. Mais uma frasezinha boa que eu gosto de falar e é bem impactante. Se nós não temos tempo para cuidar da nossa alimentação hoje, precisaremos de dinheiro para pagar alguém para cuidar da nossa saúde daqui a 10 anos. Aí cada um vê qual é o seu custo. O que de fato é custo e o que é valor. Se a máquina, que somos nós, a máquina propulsora, a máquina que faz com que os sonhos se realizem, não está sendo bem cuidada, como nós cuidaremos da nossa equipe, da nossa empresa e da nossa família? Por quê? Já ouviram falar num termo, nossa, hoje ela está enfesada. Nossa, hoje a chefe ou o chefe está enfesado. O que isso quer dizer? Quando a gente fala que alguém está enfesado, não quer dizer que está bravo, não quer dizer que está azedo, que é aquele dia que a gente pisa fininho, pisa devagarinho, porque o negócio pode não ficar bom, pode entornar. Isso, gente, vem de enfesado é estar com fezes. Por quê? Porque o nosso humor varia. Quando o nosso intestino não está funcionando e ele está preso, a serotonina não vai ser produzida da maneira eficiente. Serotonina é o hormônio do humor.
Na ausência dela, a gente fica mal-humorado, fica deprimido, fica triste, fica chateado. Então, se você não está com o seu organismo funcionando bem, seu amor, seu humor, sua paciência vai estar alterada. Até os hormônios que fazem a gente ficar feliz, serotonina, dopamina, vão estar com a produção alterada. Então, a alimentação é muito mais que comer, comer, comer. Quando a gente fala em alimentação, a gente entra lá na pirâmide de Maslow, né, que é super conhecida de quem trabalha nessa área de recursos humanos, de administração. Ela está lá embaixo como a base da pirâmide, que são as nossas necessidades básicas: se hidratar, a água, a alimentação, dormir bem, se manter em equilíbrio, o sexo, as excreções. Aí não tenho tempo de ir no banheiro. Como não tem tempo de parar para ir no banheiro, gente? Vocês ouvem muito isso? Não tenho tempo de ir no banheiro. Mas a gente precisa ir ao banheiro. Faz parte da nossa necessidade básica. E quando nós, enquanto colaboradores ou enquanto gestores, estamos sentindo que a empresa, que o nosso trabalho está valorizando a gente, nós nos sentimos valorizados e seguros. E isso vai nos levando a subir a cada dia, a cada momento, um nível da pirâmide, que vai chegar à realização pessoal. Quando as pessoas estão realizadas, estão felizes, a tendência é que sim, elas fiquem mais criativas, mais dinâmicas, né? Que elas vistam a camisa, pessoas felizes são mais produtivas. Vocês concordam comigo ou eu estou falando uma coisa bem doida? Pode descer um pouquinho, Gi, por favor? Quando eu falo em alimentação saudável, gente, que ela vai reequilibrar o nosso organismo, eu falo em equilíbrio várias vezes. E o que seria esse equilíbrio? Uma alimentação de qualidade, manter-se hidratado e fazer um exercício físico. Isso é um tripé extremamente importante para a nossa produtividade, para a nossa saúde e para reduzir o nosso estresse diário. Por mais tranquilo que a gente seja, algum dia a gente vai ficar estressado, seja no trabalho, seja no trânsito. A pandemia não sabe direito como lidar com o filho, com as aulas online, com a casa, com o home office, tudo ao mesmo tempo. Então, nós precisamos achar um ponto de equilíbrio. E também, eu não coloquei aqui, mas eu acho muito importante falarmos também da saúde mental, que pode nos afetar. Né? Então, às vezes a gente pensa trabalhar, 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 e aí a gente fica sem tempo de se alimentar, sem tempo de fazer uma atividade física, sem tempo de ir no banheiro, né? Que nem no banheiro a gente tem tempo. E quantas vezes a gente já se olhou no espelho e se olhou nos olhos no espelho e olhou para aquela pessoa e falou: nossa, você é tão legal, você é vencedora. Gosto de você. Às vezes a gente estimula tanto a nossa equipe. Quantas vezes você se olha no espelho de manhã e fala: grande garota, é essa mesmo. É essa que vai ajudar a minha equipe. É essa que vai bater a meta. Essa mulher é linda. Nossa, que homem vencedor. Esse é o homem da Ferrari. Isso também é importante. Essa atenção mental. É a gente saber também quem... eu falo muito em produtividade, a gente nos cobramos muito isso, mas ter um momento de ócio não produtivo para ler um livro que você queira ler, para assistir um filme que você queira assistir, para trocar uma ideia com a sua família, trocar uma ideia com um amigo, tomar um café, porque às vezes a gente está tão focado, está com um hiperfoco tão grande, que a gente chama um amigo para tomar um café e fala sobre trabalho. E o trabalho é essencial, nós somos construídos pelo trabalho, mas ele também faz parte da vida, né? Então, gente, voltando a falar de alimentação, e quando eu estou falando alimentação saudável, gente, falando também da questão emocional, quando eu estou falando em alimentação saudável, sempre entendendo que é um equilíbrio, tá? Porque, assim, às vezes tem os comfort foods, já ouviram falar nesse termo? Que são aqueles alimentos que nos causam conforto,
Por exemplo, quando eu falo em macarronada da avó, ou eu falo em arroz doce da festa junina, ou em pipoca do cinema. Esses alimentos, só de falar, eles não têm só a função de nutrir, eles dão uma aquecidinha no coração, né? Tipo, vem uma memória legal. Tipo, nossa, olha, quando eu ia na casa da minha avó, ela fazia um pão. Ah, que legal, a gente ia no cinema quando eu era criança e comia essa pipoca, eu sinto esse cheiro. Isso é importante. A alimentação é uma festa sensorial. A gente não come só com a boca. A gente come quando a gente já está imaginando, quando a gente está sentindo o cheiro da comida. Quando você pega na mão um biscoitinho crocante, ele faz assim, clec, e quebra. O seu cérebro já está captando isso. Isso também é saudável. Quando a gente coloca na boca algo que também é crocante, até uma coisa pode ser simples, um pequeno prazer quando a gente pega um pepino, um picles em conserva que a gente coloca na boca e ele faz aquele creque. Tudo isso faz parte e é saudável. Então, quando nós nos alimentamos, a ideia principal é que o alimento gere energia, né? Ele é o nosso combustível. Então, se ele está gerando energia, ele vai gerar vitalidade, ele vai nos acender e, com isso, aumentar a produtividade. Quando nós comemos alimentos que não são interessantes ou saudáveis, como alguém já falou, eles vão ser alimentos inflamatórios. Eles vão dar tanto trabalho para o nosso organismo transformá-lo em energia que o organismo vai inflamar. O que eu falo que seria alimentos que podem causar inflamação? Os ultraprocessados, os refrigerantes, as carnes excessivamente salames, presunto, salsicha, gente, steak. Particularmente, não gosto nem de dizer que isso é um alimento, eu gosto de chamar isso de produto alimentício. Né? Que, tipo, vai matar a fome? Vai. Mas quando a gente olha um steak, a gente não consegue nem imaginar de que animal ele veio, né? Quando a gente vê alguns alimentos, um suco em pó, você conclui que aquilo tem um sabor de uva quando ele é roxo. E conclui que ele tem sabor de laranja se ele é amarelo, laranja. Mas se mudar o corante, a gente nem sabe o que está tomando, porque passa muito longe. Né? Então, a gente percebe que quanto mais rico em gorduras, né, são os alimentos, e mais corantes, mais inflamatórios, mais agressivos para o nosso intestino eles serão. E quando eu falo agressivos para o nosso intestino, porque o nosso intestino tem trilhões, gente, trilhões de bactérias. E essas bactérias nos protegem. Elas cuidam do nosso sistema imunológico, elas estimulam o nosso sistema imunológico, elas preenchem as paredes do intestino. Quando a gente agride, nós vamos assassinando essas bactérias e elas vão fazendo uns buraquinhos assim, ó, no intestino. E nesses buraquinhos passam coisas que podem ser agressivas para o nosso organismo em geral. Algumas coisas que não são normais. Por exemplo, os corantes, os conservantes. Aí que nós temos muitas formas, que hoje em dia a gente tem muitas pessoas, muitas crianças com alergias a diversas coisas. A alergia é um erro do sistema imunológico. O nosso sistema imunológico entende que algo não faz parte e que é extremamente prejudicial e dá uma resposta exagerada. Então, hoje temos muitas pessoas com alergias, temos o caso das intolerâncias, né? Que a cada dia que passa nós ouvimos mais as pessoas falarem intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Isso tudo é uma questão que a gente vem agredindo o nosso intestino há muito tempo, tá? Podemos melhorar essa condição melhorando a nossa alimentação. E a frase base disso é bem tranquila. Descasque mais e desembale menos.
quanto mais simples e descomplicada for a nossa alimentação, mais saudável ela vai ser. Quando você olha para um alimento e você sabe de que planta ele veio ou de que animal ele veio, tá tranquilo. Quando você pega um alimento e olha na lista de ingredientes e tem tanto nome estranho que você não imagina o que é aquilo, fuja. Fuja correndo. E eu não sou contra a indústria de alimentos, nós precisamos dela. Se nós não tivéssemos a indústria de alimentos, se nós não tivéssemos formas de conservação, não teria como alimentar a população mundial. Nós somos trilhões de habitantes. Onde seria produzido tudo isso? Precisamos sim. Mas olhem a lista de ingredientes. Ah, Nutri, você falou que não pode ser ultraprocessado, mas eu adoro comer um ketchup. Gente, claro, tem listas de ingredientes lá atrás. Existem ketchups de alta qualidade que tem tomate, açúcar, sal e um conservante. Existem ketchups que tem uma lista desse tamanho, assim, que tem mais ou menos uns 15 ingredientes. Que no ketchup tem corante vermelho, mas se já um ketchup é feito de tomate, qual seria a necessidade do corante vermelho? Então, tu imagine quanta coisa a mais tem ali que precisa colorir um negócio. Então, quanto mais simples, melhor. Né? Quanto mais simples a nossa alimentação, melhor. E isso não é caro. Quando nós vamos no mercado e compramos produtos da época, esse produto vai ser mais barato, mais acessível e mais nutritivo. Hoje, nós temos a comodidade de poder comer uvas o ano todo. O inverno agora, tivemos geada, tivemos nevascas, tivemos gelo, mas se a gente quiser comer morango, a gente vai encontrar no mercado. Você vai pagar o preço por isso. Será que precisamos comer morango agora, em pleno inverno? Temos várias frutas que estão na época e que podemos consumir e que ela vai trazer todos os ingredientes. A natureza é muito sábia e ela dá aquilo que a gente precisa. Gente, eu não olhei se tem alguma pergunta no chat. Tem uma que fala que é menos geladeira, mais geladeira e menos armário, né? Exatamente, mais geladeira, mais menos frigideira. armário. É, porque na geladeira você vai colocar o que é natural, que se ficar fora vai estragar. No armário é aquilo que está embalado, como você falou, né? Exatamente. E assim, voltando para, eu não sou contra o alimento industrializado, mas sim o ultraprocessado. Porque assim, nós precisamos comprar o arroz no mercado, o macarrão, a gente não tem mais nem condições de fazer em casa, a gente precisa comprar. O nosso dia a dia é corrido, mas temos as possibilidades e temos a possibilidade de escolher entre mais saudável ou menos saudável. Né? Como eu falei, gente, temos inúmeras possibilidades. Hoje nós temos alimentos de maneira muito acessível no mercado, na feira, temos o que a gente puder consumir. E a alimentação tem muito a ver com as nossas funções cerebrais, né? Com a concentração, com o raciocínio, com a capacidade intelectual, e tudo isso faz com que ela esteja tão linkada à produtividade. Existem alguns... Gostei, mais feira livre, menos mercado, exatamente, feiras do produtor, extremamente interessante, porque o orgânico é muito legal, ele vai ser menor. Quando a gente vai na feira do produtor, a gente vê que as coisas são menores, mas não vai ter problema. E feira do produtor é muito mais barato, né? Tem folhas, tem tudo que às vezes no mercado nem tem, né? De uma maneira extremamente saudável, muito legal comprar na feira, compra direto para o produtor, ajuda, move a economia, e quando tem dinheiro circulante, todo mundo sai ganhando, né? Então, gente, voltando a falar sobre a melhora da nossa capacidade intelectual, da memória, devido a alguns ingredientes específicos. Por exemplo, o zinco. O zinco é um mineral... Pode baixar um pouquinho, Gi, por favor? O zinco é um mineral que a gente precisa, assim, um tiquinho dele. É uma quantidade muito pequena, mas ele trabalha de uma maneira incrível junto com a vitamina B6
para o funcionamento do nosso sistema nervoso central. Ele ajuda, ele cuida, ele melhora a nossa produção, nosso cuidado com os neurônios, tá? Além de fazer, fazer parte também do nosso sistema imunológico. Quem toma cápsula para cabelo, né, para melhorar a saúde do cabelo, vai ver que sempre vai ter zinco presente. Quem toma colágeno, gente, bons colágenos vão ter zinco também. Mas a gente pode ter tudo isso na alimentação. O zinco ou o colágeno. Por quê? Porque a natureza consegue colocar tudo isso para nós, né? Suplementos são muito bem-vindos. A gente precisa deles, é importante. Mas lembrem-se que suplementos não substituem a alimentação. Eles melhoram, mas não substituem, tá? Então, o zinco é um alimento que ele vai estar presente em vários alimentos do nosso... O zinco é um mineral que vai estar presente em vários alimentos do nosso cotidiano. Frango, feijão, a semente da linhaça, que não é tão comum, mas está presente na nossa alimentação, no leite, né? Feijão é o prato... Arroz com feijão é um prato brasileiro. É um prato que nos representa, está sempre ali. Então, tem uma possibilidade. O colágeno é uma proteína de origem animal, tá? O colágeno é uma proteína, podemos consumir carne, leite, ovos. Você passa um pouquinho, desce um pouquinho para mim, por favor. A vitamina B6, que age, como eu falei, em conjunto, né, com o zinco, faz o trabalho de fortalecer o nosso sistema imunológico. Lembrando que se o nosso sistema imunológico, 70% dele está no intestino, a possibilidade da vitamina B6 vir da alimentação e nos fortalecer, e no momento como nós passamos, em que muito se falava em fortalecer o sistema imunológico, precisamos nos alimentar bem, fortalecer o sistema imunológico para nos afastar do Covid, são nutrientes que fazem toda a diferença, né? Então, quando se fala em fortalecimento do sistema imunológico, também é muito linkado em cuidar que nós estamos consumindo para não agredir o intestino e para que as bactérias que estão presentes lá, que fazem esse processo, também estejam. Então, nem somente de aumentar o consumo de vitamina e ir lá comprar um monte de cápsula na farmácia vai melhorar a sua imunidade se você não está cuidando de quem absorve todas essas vitaminas, todos esses minerais. Então, não é só consumir cápsulas. Se a gente não consumir até a própria água, que é o primeiro ponto de saúde, quando alguém vem, eu trabalho muito com a questão do emagrecimento, o que é preciso fazer para emagrecer? A primeira coisa, tomar água. Porque a água vai fazer o quê? É onde tudo acontece, né, gente? Mas eu vou falar mais sobre isso adiante. A vitamina B6, gente, também ela está em diversas funções. Tem vegetais, tem no salmão, tem na sardinha também, no camarão, para quem gosta, no abacate, que é uma fruta que é bem comum, bem tranquilo para a gente conseguir na nossa região, e avelãs e castanhas também. Quando a gente fala em avelã, castanha, diz, não, mas é uma coisa muito cara. Mas essas nozes, essas avelãs, gente, o que a gente precisa consumir é uma quantidade muito pequena, é 1 ou 2 por dia. A gente não precisa consumir 1 quilo de castanha do Pará para... mas é que tem selênio. Não, mas 2 por dia já é o suficiente para colocar todo o selênio que a gente precisa no nosso organismo. Então, nada é de muito, é sempre o equilíbrio, tá? A gente pode comer de tudo, mas não tudo. Certo? Podemos passar? Pode descer um pouquinho, por favor? Como eu falei também em selênio, gente, o selênio também eu gosto muito de falar, ele tem um grande impacto na nossa função cerebral. Por quê? Porque ele está em diversas pesquisas que dizem que o selênio também é um mineral que protege de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, né? Também melhora a nossa função imunológica e ele é antioxidante. O que é um antioxidante? Se fala muito. O antioxidante
é como se ele fosse aquele produto que vai lá e corrói a ferrugem. Porque o que o antioxidante faz? Quando nós metabolizamos o alimento, quando todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo, vai sobrar um resíduo que vai agir tipo uma ferrugemzinha na nossa célula, que vai causar um envelhecimento precoce. E quando eu falo envelhecimento, eu não estou falando de ruga, gente, só de envelhecimento facial, de envelhecimento de pele, de envelhecimento precoce de todas as células do nosso corpo, das células da pele, do coração, dos músculos, do cabelo, de tudo, tá? Então, quando a gente fala em antioxidante, é como se ele fosse lá e grudasse nessa ferrugemzinha e não deixasse ela agir de uma maneira corrosiva nas nossas células. Então, o selênio é extremamente importante. E como eu falei, vai estar nas castanhas, no frango também, no feijão e nas gemas dos ovos. Faz um grande trabalho o selênio pelas nossas questões neurológicas, pela nossa questão cerebral, mas é um pouquinho só que a gente precisa. E vejam que quando a gente fala em alimentos fontes, alguns alimentos já foram se repetindo, né? Feijão, frango, ovos, alguns vegetais, então eles já foram se repetindo. Então, quando a gente fala, tem muitas coisas para pensar. Olha para a cor do prato. Se o teu prato é colorido, quanto mais cores ele tiver, mais vitaminas, mais minerais ele vai ter, porque a cor está muito, o corante natural do alimento está muito ligado com as vitaminas, com a presença delas. Pode descer um pouquinho, por favor. Ó, alguém perguntou aqui no chat quais são os alimentos com colágeno. São os alimentos de origem animal, carnes, leites, vegetais, mas para a produção do colágeno, a gente sempre tem que estar muito atento a ter esses outros minerais que eu falei, o zinco, o selênio, a própria vitamina C. Nós precisamos que ela esteja circulante no nosso organismo, porque ela faz parte da síntese do colágeno. É extremamente importante. Mas quando nós consumimos proteínas de origem animal de uma quantidade suficiente, a gente vai ter. O colágeno, quando consumido da forma de suplemento, ele nos ajuda muito, mas o nosso corpo é seletivo. Se você consome colágeno na forma de suplemento, mas você não consome carne, não consome proteínas o suficiente, você vai tomar o suplemento pensando em pele e cabelo. Mas se você tiver com uma unha encravada lá no dedão do pé, é para lá que ele vai. Então, assim, o nosso organismo prioriza aonde que precisa regeneração, onde é mais importante? Num lugar que está com uma infecção ou num lugar que você só quer que melhore? Então, gente, é sempre importante, o organismo manda para onde precisa. É igual o caso da pele, que eu vou falar daqui a 2 ou 3 slides, que eu vou falar um pouquinho sobre pele e alimentação também. Essa vitamina, que é a colina, que é uma vitamina do complexo B, eu adoro falar dela. É por conta da colina que a gente fala bastante, vocês vão na Nutri, falam, nossa, mas a Nutri mandou comer ovo de manhã. Aí come uma semana, Nutri, enjoei de comer ovo. Ninguém lembra que comeu 30 anos da vida pão com margarina e nunca enjoou, né? Aí a Nutri pede para comer um ovinho de uma semana, já enjoei de ovo. E a Nutri manda 10 receitas de ovo. Se alguém quiser olhar no meu Instagram, tem lá 10 receitas de o que fazer com ovo que não consegue enjoar. Gente, por que a gente fala tanto em consumir ovos pela manhã? Por quê? Porque os ovos, gente, na gema dele vai ter essa colina, que é uma vitamina do complexo B. Ela é importante na formação dos neurotransmissores, que vão melhorar a nossa memória. Ela vai trabalhar também na frequência cardíaca, mas uma coisa que eu gosto muito de falar é que ela está na bainha de mielina, tá? Imagine que os nossos neurônios são os dedinhos, né? Então, para passar um impulso nervoso de um neurônio para o outro, que é para passar aquela ideia maravilhosa, é como se eles fossem um fio.
Essa bainha de mielina é uma fita isolante, para não deixar escapar energia, para não deixar escapar o impulso elétrico. E para que essa bainha de mielina esteja intacta, ela precisa de colina. Ou seja, para quando a gente está com aquela ideia maravilhosa, quando a gente precisa de raciocínio rápido, quando você não precisa buscar uma informação no seu cérebro que você precisa, tem que ter esse impulso nervoso rápido, ele não pode perder energia no meio do caminho. Então, é por isso que a gente fala muito sobre o ovo pela manhã, porque é de manhã que a gente precisa acordar, né? Quando a gente não toma café pela manhã, café da manhã, a gente vai arrastando corrente para o trabalho, né? O teu organismo nem sabe que ele já precisa acordar, você chega lá morto, né? Com sono, aí toma aquele café preto, puro, que cai no estômago já pedindo uma gastrite, sem nada, né? Ah, não, já vou comer o quê? Ah, uma coxinha com Coca-Cola. Acontece? Quem não tem um colega que come coxinha de manhã, né? Então, gente, é por isso, é por conta da colina que a gente fala muito sobre consumir ovos de manhã. E também pela questão do ovo ser uma proteína. A proteína faz com que aumente a nossa questão de saciedade. Então, quando aumenta essa questão da saciedade, diferentemente de quando a gente come somente pão, a gente se mantém tranquilo por mais tempo trabalhando. Porque quando a gente come só o pão, ele metaboliza muito rápido. E aí falta energia para o nosso cérebro continuar funcionando. E quando nós estamos com fome, a tendência é que a gente fique ansioso. E quando a gente está ansioso, a gente começa com aquele negócio de bater a caneta na mesa. A gente perde em produtividade. Certo? Perguntas até aqui, pessoal? Tomar um copo de água com limão após levantar faz bem mesmo? Gente, se hidratar faz muito bem. Faz muito bem. A água faz muito bem. O limão tem vitamina C, que faz muito bem, estimula o nosso sistema imunológico, estimula a síntese do colágeno, trabalha a cicatrização. É muito importante. A água com limão é saudável, é legal, mas não creiam que água com limão emagrece. O que emagrece é consumir menos do que gasta. Mas a água com limão é saudável. É sim. Se hidratar é saudável, o limão é saudável. Né? Se te faz bem, continue. É extremamente bom. Desce um pouquinho, por favor. Tem a vitamina E, né, gente, que também tem aquela questão antioxidante, que ela vai lá e não vai deixar criar ferrugem nas nossas células, e a vitamina E está muito ligada a gorduras boas, tá? Ela é uma vitamina lipossolúvel, ela está ligada a gorduras boas. A gente não deve ter tanto medo da gordura, porque a gordura, as gorduras boas, elas fazem muito bem. A gente precisa para que elas formem os hormônios. Então, as gorduras vindas do azeite de oliva, do abacate, das frutas oleaginosas, são muito bem-vindas e a gente deve, sim, utilizá-las. Uma coisa que eu não gosto, gente, é a medicamentalização e a demonização do alimento. Então, se tem muito hoje, a carne deixou de ser carne e virou proteína. E o pão e o macarrão deixaram de ser alimentos e estão virando só carboidrato, que também virou o último monstro, né? Pessoal, carboidrato é a forma, é o nutriente que antes se metaboliza e vira glicose. A glicose é o alimento primário do nosso cérebro. Então, o equilíbrio, todos os nutrientes são necessários e nós precisamos de todos eles, mesmo que em mínimas quantidades, o nosso organismo precisa deles e são de uma maneira extremamente importante e devemos sim utilizá-los. Desce um pouquinho, por favor, Gi. A água, como eu falei, a água é o meio onde todas as reações acontecem. Gente, ó, 70% do nosso corpo é composto por água. Então, a gente precisa tomar muita água.
O que é muita água? É a água necessária para que aconteça tudo no nosso organismo. Uma média para uma pessoa saudável, 35 ml por quilo de peso. Nutre, mas não é só 2 litros? Tudo depende de quanto a gente pesa, tá? Então, e quando eu falo água, gente, estou falando de água, tá? Não estou falando, nem tudo que é líquido hidrata. Quando a gente toma um líquido que é cheio de açúcar, ele desidrata, ele rouba água para ele. Quando nós bebemos uma bebida alcoólica, ela não hidrata, ela desidrata. O que hidrata é a água, uma aguinha saborizada, né, um chazinho leve. Isso são coisas que nos ajudam a hidratar, tá? Agora no inverno, eu ouço pacientes, eu tenho dificuldade de tomar água no inverno porque é frio. Pode ser um chazinho de folha, um chazinho mais leve, pode ajudar, mas a prioridade para consumo, para hidratação é sempre a água. Se nós não tomamos água, o nosso intestino não funciona. E o que acontece? O nosso organismo vai retirando todas a água possível que está lá nas fezes. Então, as nossas reações vão acontecer da água que foi retirada do cocô. É de lá que vai acontecer, tá? E quanto mais as fezes ficam paradas e não andam, mais nós vamos ter uma distensão abdominal e mais tempo vai ficar ali aquele alimento e o nosso organismo vai só absorvendo nutrientes e fazendo reserva. Então, o intestino funcionando e hidratação são pilares para quem busca saúde e para quem quer perder peso. E quando eu falo saúde, é para quem não quer perder peso e também saúde pensando nas questões que nós falamos no início da obesidade, tá, gente? Não que uma pessoa magra é saudável e uma pessoa acima do peso é doente, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro, mas que nós temos essas questões que devem ser avaliadas. Qual desses sintomas, sobe mais um pouquinho, Gi, por favor. Qual desses sintomas normalmente vocês sentem? Alguém pode abrir o microfone e conversar comigo? Qual desses sintomas vocês sentem normalmente? Intestino preso, enxaqueca, insônia, azia, tontura, queda de cabelo, diarreia, acne ou a pele ressecada, inchaço abdominal. Eu sei que, por exemplo, eu tinha muita enxaqueca, porque eu não bebia água. Quando eu passei a aprender a beber água, eu nunca mais tive enxaqueca. E o médico falou, assim, está diretamente ligado. Diretamente ligada, é isso mesmo. Eu falei na semana passada sobre a enxaqueca, e é exatamente isso. A enxaqueca, gente, é diferente da dor de cabeça. A dor de cabeça é um sintoma que pode ser várias coisas. A enxaqueca é uma doença que causa uma inflamação no sistema neurológico. E quem tem enxaqueca sofre muito, porque não é uma doença visível. E ela é totalmente incapacitante. Quem tem a dor de cabeça é o tipo de pessoa que se rola no chão porque perde o controle da dor. Né? É de enlouquecer. É de enlouquecer. Você não consegue produzir, você não consegue fazer nada. Dor de cabeça te leva para o hospital, essa enxaqueca. E é muito fortemente ligada à alimentação, pela falta de água, por alimentos excessivamente inflamatórios, carnes ultraprocessadas, algumas pessoas desencadeiam pelo leite, pelo chocolate, né? E até algumas pessoas pela fruta cítrica também, porque tanto a fruta cítrica como algumas carnes e alguns queijos processados têm um elemento que se chama tiramina, que ele desencadeia a enxaqueca. Então, a enxaqueca é muito ligada à alimentação. Intestino preso, se nós só consumimos alimentos inflamatórios, se a gente não tem o hábito de tomar água, fibras. As fibras, quando a gente fala em alimentos integrais, em consumir frutas, em vegetais, as fibras agem como se fosse uma vassourinha.
no intestino. Elas estimulam com que aquilo que a gente já não precisa mais seja evacuado. E quando o nosso intestino está funcionando bem, o inchaço abdominal também reduz, né? Acne e pele ressecada tem muito a ver com alimentação também. Quanto mais alimentos com muito açúcar a gente consome, ou muita gordura, vai ocorrer essa inflamação. Pele ressecada. Não adianta comprar hidratante de R$500 e não tomar a garrafinha d'água. A água do hidratante vai tudo para onde o organismo precisa. Então, se a sua pele está ressecada e você está passando aquele hidratante caríssimo, comece a pensar em tomar água, vai te ajudar. Né? Então, gente, como coisas simples fazem toda a diferença. Queda de cabelo, como eu falei, gente, queda de cabelo é muito ligada à falta de proteína, de zinco e de selênio. Tudo está na alimentação. E diarreia também. A diarreia pode estar dizendo que o nosso organismo está desprotegido, né, que o nosso intestino está desprotegido, e nós podemos estar com uma intolerância ou que alguma bactéria causadora de doenças conseguiu invadir o nosso organismo. Se o nosso intestino estiver lacrado de bactérias boas, elas não conseguem agir. Quando o nosso intestino está permeável, quer dizer que ele está com buraquinho, elas passam e fazem a festa. Aí a possibilidade de ter diarreia é muito grande. A tontura também pode ser por falta de água. E a azia pode ser por alimentos extremamente agressivos ao estômago. E também um excesso de estresse. Perguntas, pessoal? Então, gosto de finalizar com essa frase. Sim, nós somos o que nós comemos. Tudo que nós colocamos, tudo que nós gastamos, toda a energia produzida depende da qualidade do combustível que nós estamos colocando dentro do nosso organismo, né? A qualidade de vida que nós temos, a qualidade do sono também, eu falei rapidamente ali em sono, gente, mas o sono, ele é tão importante para a nossa produtividade. Quando nós dormimos bem, a gente acorda mais disposto. E quando nós não dormimos bem, até 2 horas a menos por noite, nós temos uma predisposição a comer 500 calorias a mais por dia. Então, se a gente não dorme, a gente está cansado. O nosso organismo fica ali piscando e dizendo, estou precisando de energia, estou precisando de disposição. E quando você está cansado, o que a gente quer comer? Coisas altamente energéticas, altamente calóricas, tem que ser naquela hora. Então, quando a gente está muito cansado, ninguém pensa em comer brócolis. Né? A gente pensa, que vontade de comer um brócolis com alface. Não, a gente quer uma lasanha, a gente quer um bolo de chocolate, a gente quer um cappuccino, mas um cappuccinão desse tamanho, cheio de chantilly. É isso que o nosso organismo busca. Então, por isso que quando a gente está cansado, nós temos uma tendência a buscar mais alimentos calóricos, porque eles vão trazer essa energia mais rápido. E o nosso organismo é extremamente inteligente, ele sabe onde buscar. Só que, se a gente dá sempre a mesma energia para ele, ele vai aprender. Então, quanto mais você quer comer doce, mais você quer comer bobagem, mais o teu paladar se adapta, mais ele vai ficar tranquilo com isso. Mas eu só gosto de comer coisa muito salgada. Seu paladar está adaptado, que o excesso de sal não é tempero. Mostra para ele que o manjericão é gostoso, mostra para ele que o açafrão é um sabor que marca também. Quanto mais nós utilizarmos temperos, menos a gente usa sal. Quanto menos sal, menor a possibilidade de não sermos hipertensos. Eu vi que alguém falou assim, que cappuccino é vida. Eu concordo, gente, eu adoro cappuccino também. Mas a gente tem que ver quanto de açúcar tem nesse cappuccino. Porque se nós formos pensar nos ingredientes do cappuccino, não é um alimento ruim. Olha, tem café, que vai ter um pouco de cafeína, né? Uma quantidade de cafeína para dar um up na gente. Se a gente usar um cacau e não um chocolate, um cacau, ele vai ter antioxidantes, a canela,
que ele melhora, a canela vai melhorar a questão da saciedade, vai melhorar, vai reduzir a vontade de comer açúcar, porque quando nós sentimos o cheiro da canela, o nosso organismo já sabe que vem um doce. Então, a gente precisa colocar menos açúcar, porque ele já está sentindo o sabor. O leite, que é rico em proteínas, ou o leite de coco, para quem é vegano, ou para quem tem alguma intolerância. Então, o cappuccino, em si, ele não é um alimento ruim. Agora, o quanto de açúcar e o quanto de chantilly que você vai colocar nele, aí pode alterar um pouquinho. E aqui eu finalizo, pessoal, com as minhas redes sociais, com o meu telefone. Fiquem muito à vontade, caso tenha ficado alguma dúvida, se eu puder ajudá-los em alguma questão, se vocês precisarem de mais informações para passar para a equipe de vocês, mas lembrem-se, se a equipe é o reflexo do líder, como que você está se portando, como você está cuidando da sua saúde diante da sua equipe? Você é aquela pessoa que está fazendo com que ele olhe e diga, nossa, eu quero ser igual a ela quando crescer, aquela pessoa que dá bons exemplos, e bom exemplo de tudo. Você é aquela pessoa que está tomando água, aquela pessoa que influencia nos seus colaboradores terem uma alimentação mais saudável. Você estimula a atividade física entre os seus, não os seus colaboradores somente, na sua família, você se presenteia com uma atividade física. Então, assim, se a equipe é o reflexo do líder, como a sua equipe está vendo você nesse momento? Então, a saúde mental, o autocuidado também é extremamente importante. Para cuidar de uma empresa, de uma família, de uma equipe, nós temos que estar bem cuidados também. Então, cuidar do nosso organismo, da nossa saúde, da nossa imunidade vai fazer toda a diferença. Então, me coloco à disposição novamente. Agradeço a Gi imensamente pelo convite, por me proporcionar estar trocando essa ideia com vocês. Foi perfeito. Muito obrigada mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Muito, muito, muito boa. Fantástico. Agradeço muito. No chat, o pessoal está elogiando, dizendo que tudo a ver essa palestra. E realmente é um assunto assim cativante, na verdade, né? Porque como você falou, né? Se a gente não coloca o combustível correto na nossa máquina, ela tende a pifar, né? Assim acontece com tudo. Então, é o alimento que a gente... É exatamente isso que você... Essa última frase. É exatamente o que a gente come é o que a gente é. É o que a gente é. Então, eu tenho procurado me alimentar da forma mais saudável possível, não como frituras, eu não comia legumes, passei a comer legumes. Então, assim, eu de uns anos para cá, eu comecei a cuidar mais. De 2014 para cá, comecei a cuidar um pouco mais dessa parte da alimentação. E realmente você percebe a diferença, né? A própria coisa da água. Hoje eu tomo, brincando, 2 litros, 2,5 litros, até 3 litros no inverno. E eu não tomava um copo de água por dia. Às vezes eu ia dormir, o único líquido que eu tinha tomado era o leite do café da manhã. Você tem ideia, né? Uhum. Até que me levou para um hospital e eu fiquei 30 dias internada, exatamente por conta das bactérias que no intestino, né, como você explicou, nosso intestino ele tem as bactérias do bem, mas ele também é habitado pelas bactérias do mal. E quando você destrói as bactérias do bem, as do mal vão e tomam conta. Isso me custou 30 dias de hospital. Então, o médico virou para mim e falou assim, você quer passar por isso de novo? Não? Então bebe água. E foi Ótimo. tive que aprender a beber água, gostando ou não, e hoje eu sinto falta quando a água não está perto de mim. É extremamente interessante, né, o seu teu exemplo, porque assim, você não tinha o hábito de tomar água e não fazia questão também dos legumes, né?
e teve que parar os 30 dias. Quando você foi para o médico, você não teve opção, teve que parar. Né? Então, assim, quem não tinha tempo, teve que arrumar 30 dias. E às vezes nós não nos damos o luxo de tirar 30 dias de férias, mas no momento desse você vai fazer o quê? Pois é. Então, assim, é o que eu falo, produtividade e alimentação, uma hora a conta chega, né? Realmente chega. É muito bom o conteúdo, devemos a cada dia mais valorizar nossa saúde dos nossos colaboradores, com toda certeza. Com toda certeza. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser abrir o microfone, vamos aproveitar que a Simone está aí, disposta a orientar. Alguém tinha feito a pergunta, como deve ser preparado o ovo do café da manhã, da parte da manhã? Ah, sim, gente, o ovo, ele é extremamente versátil, a gente consegue fazer de tudo. Então, começa pelo ovo mexido, que a gente pode colocar milhares de temperos, a gente pode usar aquele cheiro verde, que é o normal, mas a gente pode usar a páprica defumada, a gente pode usar todas as pimentas, eu só coloco um detalhe, uma ressalva com a pimenta preta, né? Que nem todo mundo pode consumir, para quem tem casos de hemorroida ou gastrite não é interessante. Podemos usar o lemon pepper, a sálvia, o orégano, o tomilho, o manjericão. Só nisso já dá uma alteração gigantesca. A gente pode fazer uma broazinha, pode misturar farinha de fubá para quem não pode consumir glúten, né? Pode usar o fubá e fazer uma broa ou o fubá e ou um pouquinho de sal ou erva doce, coloca na frigideira, você tem uma broa quente em 2 minutos. É o tempo de preparo do café da manhã. Enquanto a água está aquecendo no micro-ondas, você faz uma broa e pronto. Tá com o café saudável, prontinho, que vai te dar energia. Tem quem use a tapioca também, que a gente pode estar utilizando. Tem os bolinhos que a gente faz com diversas farinhas, coloca um coco ralado, que o coco vai ter as gorduras boas que eu falei que são necessárias e dão saciedade, que a gente pode fazer essa panquequinha com o coco também. Pode utilizar a panqueca e rechear com alguma coisa, com legumes, com atum, com frango, com queijo, com o que você gosta no café da manhã, com uma geleiazinha sem açúcar, com um requeijão, né? Então, o ovo é muito, muito versátil. Né? Como eu falei, se a gente jogar na internet receitas de café da manhã com ovos, tem milhares. No meu Instagram também tem muita coisa. Justamente, a gente coloca os ovos aonde ele quiser. Se a gente, eu até brinco, a gente pode passar um dia comendo ovo sem que eles fiquem com a mesma cara em nenhum momento. Pode usar como farofa, né? O ovo com a farofinha, com a farinha de mandioca, com a farinha de aveia, também é extremamente bacana. Pode usar chia para deixar ele com uma crocância, fica bem legal também. Muito bom mesmo. Legal. E aí, pessoal, mais alguma questão, mais alguma pergunta? Tem gente chegando agora para falar tchau. Eu acho que é hora da gente aprender sem precisar passar pelo que a Lucy passou, né? Por favor, gente. Vamos aprender no amor e não na dor, né? Exatamente. É isso aí, né? Ele é muito simples, né? São informações assim básicas que eu gosto muito de falar para os meus pacientes. O simples dá certo. Arroz, feijão, carne, frutas, verduras, dá certo. Não precisa a gente reinventar a roda, não precisa buscar alimentos importados, alimentos que vêm lá do outro lado do oceano, não precisa. Com o que nós temos aqui, nós conseguimos ter uma alimentação rica, saudável e balanceada, com o que é da nossa terra. Não precisa buscar coisas, não precisa comer arroz preto com sal rosa, a gente pode comer arroz com brócolis e o sal marinho, e já vai ter uma quantidade muito boa de fibras normal. Não precisa a gente buscar coisas estranhas. Eu aprendi também assim que o prato ele precisa ser equilibrado, né?
Não adianta você tirar o carboidrato, porque vai te faltar energia, né? O carboidrato, ele realmente ele se traduz em energia. Então, você precisa ter. Você só não precisa fazer 3 andares de carboidrato no prato, certo? Se você dividir o seu prato de forma correta, entre carboidrato, proteína e as fibras, né? Seriam as verduras, os legumes. Eu aprendi assim: metade do prato, verduras e legumes. A outra metade é proteína e carboidrato. Você tem um prato equilibrado e saudável, né? E carboidratos de qualidade Sim. boa. Nós temos muitos carboidratos que são extremamente saudáveis. Os integrais são muito bons. Nós temos a mandioca, a mandioquinha, a batata doce. E a gente precisa deles. É como eu falei, o carboidrato é quem vai dar energia direta para o nosso cérebro, é quem dá energia para a gente correr, andar, agilizar a nossa vida. Então, a gente precisa, o carboidrato que não é interessante é aquele ultraprocessado, é bolachinha, é farinha branca, que está muito cheio de açúcar, né? Então, isso não é interessante. Mas em equilíbrio, gosto muito de falar, a gente pode comer de tudo, mas não tudo que Tudo. tem. Mas tudo, né? É diferente, né? De tudo para tudo. É uma coisinha ali, 2 letrinhas só. De tudo ou tudo. Esse, a única coisa assim, o nordestino em si, né? Dizendo por mim, particularmente. A nossa alimentação é muito pesada. Por exemplo, se eu for querer um café da manhã, nossa, café da manhã para a gente tem que ter inhame, macaxeira, cuscuz, né? Então, é muito peso. Eu digo até que eu prefiro comer isso tudinho de manhã e nem almoçar, mas de manhã tem que ser aquele café diferente da turma aí do sul, né, sudeste, né? Então, nosso café da manhã, ele é bem recheado e talvez a gente acha que é bom porque a gente está abastecido e tal, mas está tudo errado, né? Não, Maélia, não está errado, não. E eu vou te falar que eu sou muito fã do café da manhã nordestino, porque eu trabalhei por 2 anos e meio em Recife. Então, eu sou muito fã de um cuscuz com ovo mexido, adoro uma macaxeira com carne, Isso, adoro os mingaus. Então, assim, aí vai entrar naquilo que eu te falei. Você pode consumir de tudo, mas não tudo. E o café da manhã, se você for sair, você vai ter essa energia para iniciar o teu dia, né? Então, talvez reduzir um pouquinho a quantidade, mas mantenha, porque o café da manhã de vocês é delicioso, é extremamente saudável. Não tem nada de errado um café da manhã nordestino. Eu adoro, sou muito fã. Inclusive, eu tenho uma panela de cuscuz na minha casa que eu trouxe dentro da mala quando eu vim. cuscuzeira, uma cuscuzeira. Uma cuscuzeira, exatamente. Ó, já cometi uma gafe, mas eu tenho a panela, a cuscuzeira. Boa noite, pessoal. Mas dizem mesmo, né, que a principal refeição, a refeição que você deve reforçar mais, é o café da manhã, para você começar o dia, né, com toda a energia e com tudo que você precisa. Aí o almoço, um almoço razoável, e tem que ser uma coisica, né? Porque Isso, o jantar precisa ser leve, por quê? Né? Eu até indico sempre como jantar, não tem problema se você comer comida mesmo, mas carne branca de preferência, por quê? Para que a digestão seja mais rápida e você permita que o seu organismo descanse e não que ele fique fazendo a digestão durante a noite. Então, quanto mais leve a alimentação, e eu gosto até de falar que no mínimo 2 horas, 2 horas e meia antes da gente dormir, né? Por quê? Porque aí realmente faz a digestão e quando a gente vai deitar, nosso organismo está ali para descansar. Até porque a posição que a gente deita, a gente vai colocar, dependendo da forma, a gente vai colocar o estômago deitado, pode voltar, né? Dependendo do lado que a pessoa deita, pode voltar, no dia pode ter azia, né? Fica aquela questão desagradável, fica sentindo aquele peso. Então,
Sim, o jantar deve ser uma refeição mais leve. É interessante a gente utilizar alguns alimentos que têm um aminoácido que se chama triptofano, né? O triptofano vai entrar naquele hormônio da melatonina, que tem gente que toma, é caríssimo. Toma melatonina para dormir, mas não come triptofano, né? Onde está o triptofano? Nos ovos, na aveia, no tomate, na banana. São alimentos muito comuns e podem melhorar a nossa questão de sono. A gente pode colocar aqueles chazinhos calmantes, aquele chazinho calmante que a nossa avó dava para a gente, sabe? Erva doce, cidreira, molungo, chazinho de maçã, de maracujá antes de dormir é ótimo. Quem mora em regiões quentes pode fazer o chazinho e tomar gelado, ou um suco de cidreira, que é bem legal também, e pode nos ajudar de uma maneira incrível. Muito Então, Simone, boa noite. boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Eu sou doutora Simone, eu sou nordestino, moro aqui no Sudeste, né? E eu adotei muito isso aqui com a minha família, eu não sei se o pessoal come, aqui eles acharam muito estranho, feijão com verdura. Eu coloco quiabo, abóbora, entendeu? E meus filhos sempre foram criados com esse negócio todo, comendo isso. Aí agora, na pandemia, para mim iludir mais eles, ó, tem que comer isso aqui que é contra o corona. Aí eu faço isso aí com eles e coloco também, faço a costela e boto aquela verdura toda, a mandioquinha, tudo isso, eles adoram. Então, o feijão nordestino, ele é bem regado e ele tem essa característica de ter bastante legumes, né? De ter a abóbora, de ter a cenoura, o chuchu, né? Vários legumes, e é extremamente legal, eu acho muito bom, porque até por uma questão de economia, você coloca tudo dentro da mesma panela, você economiza gás. Sim, com certeza, fica gostoso, viu? É muito saboroso, é muito mais saboroso. Você vai ter um feijão saboroso e não vai ter aquele excesso de gordura, como vai ter muito sabor, não vai ter excesso de sal. Mas isso que você está fazendo já é incrível, é ótimo. Mantenha, que é uma forma, inclusive, das crianças consumindo mais legumes, é mais difícil, né? A minha esposa convida os amigos dela para jantar aqui, ele já pede logo o feijão nordestino. Ah, não, quero comer o feijão do Jean, tem que fazer o feijão. É bom, é bom. E já aqui, quando colegas meus que vêm de São Paulo, que vêm de outra região para cá, ele fala assim, nossa, cadê aquele teu feijão que parece uma sopa, né? Porque eles chamam de sopa. Aí eu disse, tá bom, vou fazer meu feijão para você comer. Muito legal. Muito bom, eu acho muito boa. E aí, pessoal, mais alguma questão que vocês queiram levantar? Pessoal, também. Doutora, qual é o prazo que à noite que o organismo digere tudo da alimentação da gente? O prazo? Olha, varia um pouquinho de organismo para organismo. Sim. Eu gosto sempre de orientar de 2 horas a 2 horas e meia antes de dormir, né? Para dar aquele tempinho. Se você sentir também que não está muito legal, evitar comer as comidas muito pesadas, mas se você perceber que o que você vai comer pesado, por exemplo, uma costela, por exemplo, que ela tem bastante gordura, é interessante você pelo menos consumir com uma vitamina C, tipo uma laranja, um abacaxi, para dar uma ajudada nesse processo, ou até mesmo um casinho digestivo depois, para dar uma ajuda no organismo, né? Então, assim, gira em torno de 2 horas, 2 horas e meia, mas depende muito de alguns organismos. Tá certo. Eu tenho feito muito aqui suco de maracujá com laranja e limão. Super legal, excelente combinação. Maracujá também ajuda na qualidade de sono, muito bacana, riquíssimo em vitamina C. Se você bate com a sementinha também. Sim, a semente. Fibras. Sim, prefiro com a semente do que a polpa. Perfeito. Beleza. Que bom que eu estou indo no caminho certo. Sim.
Tá, Obrigado. inclusive, mande uma marmita desse feijão. Vou mandar a receita. Se pudesse, mandava uma marmita, mas não tem como mandar, né? É isso aí, pessoal. Eu acho que tá de bom tamanho. Já abusamos bastante aí da Simone, né? Já 1h30 praticamente de live. Então, Simone, eu quero mais uma vez te agradecer imensamente, dizer para você que as portas da Uninível estão abertas para você, para quando você quiser voltar, trazer mais algum assunto legal da tua área, que realmente foi mega interessante, o pessoal gostou bastante, e venha nos visitar também. Venham, com certeza. A Não gente tem chama que eu sempre volto. palestra legal Eu aqui. adoro bater um papo, principalmente dessa área, não chama que eu volto. É isso daí. E, pessoal, semana que vem a gente tem outra live também, bem interessante, e com a presença de todos vocês, convidem os empresários para estarem aqui. Depois a gente vai colocar isso lá na Uninível, e depois, se precisar mandar, por exemplo, para alguns empresários que vocês achem que seja interessante eles verem, aí a gente pega o link e envia para vocês também, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada e até a próxima terça-feira. Até mais, pessoal. Valeu, Valeu, Simone, boa noite. obrigada. Boa noite, obrigada, Simone. Obrigada.